Então, nessa ação penal 505, 49, 32 e 38, continuidade do depoimento do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, continuidade da palavra à defesa de Antônio Palocci e Branislav Contic. Refis da crise de 2000, oriunda de 2008 e 2009. O senhor mencionou no seu interrogatório de hoje que a COSAN tinha um diretor que trabalhava a favor da aprovação pelo governo deste programa de parcelamento da dívida tributária dos setores exportadores do nosso país, porque senão ele quebraria. Quem era esse diretor da COSAN? Veja bem, as reuniões que tinha com o Guido, acho que era o Rubens Ometo que estava, esse diretor, o Henrique, que era o diretor de relações institucionais dele. Essa questão do refis nasceu das empresas que tinham IPI alíquota zero. IPI alíquota zero. Eu sei, eu conheço o problema. Pronto. Era inclusive o pessoal do aço, estava presente, o pessoal das siderurgias. E na questão do IPI crédito prêmio, era muito o pessoal do açúcar e álcool e da petroquímica. No caso da petroquímica, tinha um problema que estava nos dois. Então, eram várias empresas. Quer dizer, então esse programa que foi, afinal, aprovado com o veto dos jabutis, das emendas enfiadas no Congresso Nacional, beneficiou todo o setor exportador da economia brasileira, é isso? Olha... Ou não? Sim ou não? Eu disse para o senhor o seguinte, essa é a melhor história do criar dificuldade para vender facilidade. Na verdade, esse assunto do refis da crise, tudo que foi feito foi legítimo e era necessário. O que de legítimo existia foi vincular isso a um pedido de campanha. O senhor já falou isso pela quarta vez. Então, mas vamos tratar a testemunha com mais educação, doutor. A testemunha desculpe o acusado. Excelência, nós vamos estender isso aqui indefinidamente. Eu estou pedindo apenas para não repetir. Não. Não vejo onde está a inapropriação. Acho que é inapropriado não permitir que a defesa se exercite. Vamos ser mais cordial com o acusado, doutor. Por o senhor tem conhecimento se o senhor Antônio Palocci exercia que cargo na época da medida provisória do refis da crise? Eu acho que ele é deputado federal. Mas, na verdade, ele era deputado federal. O senhor sabe como ele votou? Se ele votou contra a aprovação das emendas no Congresso Nacional nessa medida? Não me lembro. O senhor não tem conhecimento? Não, eu me lembro. Agora, é importante o senhor saber o seguinte, eu sei que teve, uma vez que foi acordada a medida provisória na Fazenda, teve várias emendas que várias empresas tentaram começar a meter que não estavam alinhadas com a Fazenda. E aí houve, depois, várias emendas no Congresso que não foram aprovadas porque não eram a emenda, não era a MP original que tinha sido acertada na Fazenda e foram emendas contrabandeadas por interesse de várias empresas. Então, pelo menos quanto a essas emendas, o senhor tem conhecimento do senhor Antônio Palocci votou contra? Não, esse assunto eu já não acompanhava mais. Muito bem. O senhor disse aqui que os empresários, isso não ficou muito claro para mim, que os empresários aqui tinham o poder de determinar ou autorizar pagamentos nesse crédito. Não, eu não disse isso. Eu disse o seguinte, na organização, os empresários que eram responsáveis por centro de resultados, porque não estamos falando de 100, 200 empresários, eles poderiam autorizar os pagamentos não contabilizados no âmbito da delegação deles. Entendi. Em relação à relação com o Palocci e com o Guido, então, em relação à relação com a presidência da República, de 2008 em diante, a autorização vinha de mim. Pois é, mas a minha pergunta, eu não entendi bem, por que empresários? Seriam diretores da sua empresa? Eram empresários porque eram, como a gente chamava, as pessoas que tinham... Ou eram pessoas de fora? Não, era que a gente chamava dentro de casa os empresários que eram empresários que tinham responsável por pequenas empresas, eram empresários. Não, obrigado, eu queria saber isso, que não tinha ficado muito claro. A Braskem se beneficiou, portanto, do refis da crise. Não é? A exemplo do que ocorreu com inúmeras empresas brasileiras exportadores de bens e serviços. Né? Pergunto ao senhor, a situação da Braskem, se não fosse aprovado este plano de parcelamento do débito tributário que o Supremo Tribunal Federal exigiu a partir de um julgado, seria uma situação de pré-insolvência da Braskem? Podia ter quebrado. Ela provavelmente tinha quebrado, chegava... O passivo poderia chegar, acho que a 4 bi, quebraria a Braskem à época.
junto com a crise, mas aí com isso foi feito um refis e aí se pôde pagar Conseguiu isso se com prejuízo salvar. parcial e parcelado. E isto se deu também, eu suponho, com várias outras empresas. É do seu conhecimento? Sim. Esse problema é o setor siderúrgico, o setor de álcool e várias outras empresas que tinham o mesmo problema que a gente. Senhor Marcelo, em alguma oportunidade, o senhor sugeriu a interferência, ou o senhor ofereceu vantagens, o senhor, ao senhor Antônio Palocci, porque se a gente for falar de terceiro, fica sempre no ouvido dizer, né? Então, o senhor alguma vez recebeu solicitação de vantagem ou propina do senhor Palocci? Não, eu expliquei exatamente como se deu o contexto das duas contrapartidas específicas. Está bem claro, o senhor já E os meus explicou. pedidos para ele para negar pedidos que vieram de outros. Eu expliquei exatamente o contexto. A minha pergunta, então, pessoalmente, o senhor Palocci pediu propina para o senhor alguma vez? Dentro do contexto que eu expliquei, ele não pediu especificamente, só que ele tinha ciência e, em paralelo, essas duas contrapartidas específicas. Ele tinha ciência. Ele tinha ciência e fazia parte, ou seja, não era o Guido me pedir ou o Paulo Bernardo me pedir sozinho, na verdade, não iria para frente. Ele autorizou, é isso? Exatamente, eu fui checar. Depois que o pedido de Guido foi feito, depois que o pedido de Paulo Bernardo foi feito, meu interlocutor principal era Palocci. Eu fui checar com ele se era isso mesmo, se era isso E que ele vinha. autorizou que fosse pago como contrapartida. E ele disse que não, sabia, era isso mesmo e tal, e combinamos que valor. Então, Você já respondeu isso, doutor, Veja bem, várias Vossa vezes. Excelência, não é apropriado Vossa Excelência colocar na boca da testemunha Doutor, tá que ela induzindo autorizou. testemunha, Isso é doutor. inapropriado, Ele já falou Excelência. antes, doutor. É Isso aí... inapropriado. Tá bom, doutor. Ele não falou, autorizou, Excelência. Ele falou antes, doutor? Não, não falou não. Não falou não. O doutor continua tentando induzir a testemunha, Não, doutor, a resposta não. específica. Mas eu sei que Vossa Excelência tem aí a sua posição em relação à produção de provas e tal, mas Vossa Excelência tem que respeitar a defesa. Eu respeito, doutor, mas Muito não pode, a obrigado. defesa não pode induzir respostas. Eu não estou quem induziu aqui foi Não, Vossa Excelência induziu, agora. doutor. Essa palavra autorizou, pode verificar no vídeo, ela não está gravada. Não, está sim, doutor. Não está não, Excelência. Tá bom, doutor. Não Tá está. bom porque é verdade. Tá bom. Só ver Bom, depois, então vamos pode em frente. falar. Com referência às Falou 10 vezes plataformas, qual é a interferência, qual é a solicitação de vantagem que o Antônio Palocci fez ao senhor em relação à implementação deste projeto, que afinal o senhor recusou, né? neste caso, nenhum pedido foi feito. E a única coisa que eu consegui com ele foi, via essa relação mais ampla, evitar um pedido de propina que veio pelo Vacário, pelo Barusco. Ele bloqueou isso, então. Com ele tentou no início tirar o dele, mas no final acabou bloqueando ou acabou permitindo que se bloqueasse. Acabou bloqueando no final. Muito obrigado. Estou satisfeito. Outros defensores têm perguntas? A defesa do próprio acusado tem perguntas? Só uma pergunta. Boa tarde, Marcelo. Os pagamentos que você estava referindo agora em relação ao pedido do Guido, desse valor, finalmente eles foram, quando foram realizados os pagamentos desse valor de 40, eles foram autorizados pelo Palocci? Os 50? De 50. Não. Veja bem, a partir de 2011, o Palocci não acompanhou nem o desembolso dos 50, nem acompanhou os pagamentos que eu acertei com o Guido. Okay. Os pagamentos que Palocci acompanhou, que está no programa italiano, foi até a última posição que eu tenho, 31 de março, que é esse valor aí, só. Ele não acompanhou, os com Guido ele não acompanhava. Antes de dar a palavra para o senhor respondeu algumas questões adicionais aqui do juízo. O senhor respondeu que o senhor nunca teria tratado esses assuntos da Petrobras com o senhor Antônio Palocci. Mas esses assuntos da sonda, o senhor respondeu antes que o senhor tratou com ele, ou estou enganado? Não, eu disse para o senhor, eu tratei esse assunto dentro do contexto que vinha essas demandas do governo. Esse assunto de sonda, Excelência, ele teve uma discussão ampla com o setor empresarial desde 2008. Sim. Em alguns momentos, esse assunto veio trazido. O Palocci era um dos que cobrava da gente o investimento na Bahia, o investimento... Então o senhor tratou desses assuntos das sondas também com o senhor Palocci? Perfeito. Tratar no sentido de conversar, sim, conversar. Mas nunca no sentido de pedir alguma coisa, entendeu? Eu tô tendo esse cuidado de dizer assim, tratar, conversar sobre isso, sim,
Por quê? Eu tive dezenas de reuniões, esse era um assunto, obviamente, que era um assunto sempre lateral e muitas vezes vinha mais por demanda dele do que minha. Tá. E isso foi um assunto também tratado naquela reunião que esteve a presidente, o Palocci, o senhor e o Luciano Coutinho. Sim, a questão, excelência, que eu fazia o cuidado de ter é o seguinte, tinha temas que era do meu interesse trazer, tinha temas que era do meu interesse até fugir. Esse era um dos temas que era do meu interesse fugir. Uhum. Mas esse tema foi conversado. Quando eu digo tratado, foi por iniciativa minha, entendeu? Não foi. Tá. E um último esclarecimento que eu acabei aqui esquecendo. Tem alguns e-mails que o senhor fala que iria tratar com o senhor, aparentemente com o senhor Palocci, numa, acho que, diplomação da presidente Dilma, que o senhor não encontrou ele. O senhor pode me esclarecer? Se eu não me engano, foi exatamente nessa época daquela discussão dos risers flexíveis. Tá. E que eu estava tentando ver como é que ele podia nos ajudar nisso, e coincidiu que era justamente a fase de diplomação. Então eu estava tentando, acho que aquela nota que eu mandei para o Brani, eu estava tentando entregar pessoalmente a ele. Tá. Então foi esse assunto, e eu não consegui, ele não estava, e depois eu acabei mandando a nota através do Brani, aquela nota dos risers flexíveis. Mas ele não estava ou o senhor não conseguiu encontrá-lo? Eu não me lembro agora, mas eu acho que ele não via ele na diplomação, ou não estava, não sei. Não sei como, não me lembro agora como foi. E o senhor gostaria de declarar mais alguma coisa no seu depoimento, senhor Marcelo? Eu acho que talvez tenha só um ponto que me foi trazido para não deixar ponto sem esclarecer, na sexta-feira pelos meus advogados, que parece que houve uma questão alguém me perguntou se o Berta e o Márcio. Sim, esclarecer a questão de Huberto Silva, que parece que teve uma divisão de Júnior com Márcio Faria nesses créditos à planilha italiana. Não conheço, eu acho que só o Márcio e o Júnior podem esclarecer esse assunto. O que é que eu pressuponho? Como este valor foi alocado gerencialmente ao ProSub, e o ProSub era um consórcio de Márcio com Júnior, porque Márcio é que fazia a parte eletromecânica, pode ser que uma parte desse valor alocado ao ProSub e o Júnior tenha passado ele para Márcio, mas só o Márcio ou o Júnior pode esclarecer. Uhum. É só porque veio essa dúvida que o pessoal me perguntou na sexta-feira, foi a única coisa que talvez não tenha ficado esclarecido. Mais alguma questão? O senhor gostaria de fazer Não, alguma acho que declaração? Não? de minha parte não. Excelência, antes que Vossa Excelência encerre a gravação, estou vendo aqui pelo site antagonista que o depoimento do senhor Marcelo está sendo transmitido neste exato momento, em tempo real, de sorte a desrespeitar a determinação de Vossa Excelência do segredo de justiça. Está aqui, coloca as notícias antes. E Isso só pode ser vazado daqui de dentro. então nós estamos numa situação de flagrância, Exatamente. não é? Aqui, Peço é que- só entrar no site e ver. Não, vamos mostrar. Põe aqui. Tá, a gente trata disso sem não precisa da gravação aqui. Não. O Eu só senhor- uma questão que fique registrado, excelência. Não, sim, mas Vossa Excelência não quer registramos ver na a, ata. Vossa Excelência não quer ver a fidelidade da retransmissão? Sim, doutor, mas é uma questão pertinente ao interrogatório dele, nós tratamos na ata, só isso. Pode interromper a gravação.